Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado nesta manhã mais uma vez. Estamos iniciando mais um programa Café Teológico desta manhã. Você que nos assiste neste momento ou posteriormente, seja muito bem-vindo também. Queremos mais uma vez estudar na palavra do Senhor. Hoje o Salmo 35. Você é o nosso convidado a ficar conosco a partir de agora até às 9h30 por aí. Nós vamos juntos estudando a palavra de Deus. Seja você muito bem-vindo, quem está pelo aplicativo, pelo site, pelo Deezer, pelo radios.net, você que nos ouve, você que também está nos assistindo aqui pela live da revista teológica Pense Nisso, você também que está posteriormente nos assistindo no YouTube ou Instagram, muito bem-vindo a todos nesta manhã de sábado, hoje dia 16 de novembro de 2024. A palavra de Deus para você hoje é do Salmo 35, mais uma vez uma oração de Davi, pedindo a ajuda de Deus, uma bela e baita oração. Você precisa mais uma vez ficar comigo para que juntos possamos crescer nesse conhecimento que aqui quero lhes apresentar. Juntos eu e você com o nosso café teológico desta manhã. Graça e paz a todos. Bom dia, Nara Beatriz, que está conosco. Bom dia, que Deus abençoe grandemente. Também sempre chegando mais outros aqui comigo nesta manhã. Você que está pelo aplicativo, pelo site, seja bem-vindo. Quero convidar você, tomando o nosso café, para estudar a Bíblia, como eu disse, o Salmo 35. Cafezinho pronto aqui para juntos também aquecer o nosso coração, assim como está a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Para você que nos assiste neste momento, convido também a compartilhar então mais uma vez esta live com os seus, para que mais pessoas possam se juntar a nós no estudo da Palavra de Deus. Um abraço para Eldo Dário Cruxas Robos aqui de Canguçu, também para Vanderlei Soares, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão chegando, deixando seu comentário, isso é muito importante, até mesmo para que o Facebook lance esta live para outros, esse estudo para outros também. E aproveite, além de comentar, compartilhe, eu estou fazendo isso agora, por isso que estou olhando aqui, compartilhar com os seus amigos, sua igreja, seu departamento, sua página no Face, e também você pode copiar o link, semear lá no WhatsApp, certo? Isso é muito importante. Então, abra sua Bíblia aí, Salmo 35, com 28 versículos. Mais uma vez, Salmo de Davi, em que Davi fica muito frustrado diante daquilo que as pessoas estavam fazendo diante dele, quando assim ele depositou uma confiança, uma parceria, e as pessoas o decepcionaram. E você que foi decepcionado já em alguma vez na sua vida, seja dentro e fora da igreja, essa mensagem é para você. Você que tem esperado muitas coisas das pessoas, quando assim você se dedicou ao máximo e elas não te corresponderam, essa mensagem, essa oração é para você. Você está com medo até mesmo daqueles que estão querendo se vingar, daqueles que estão te perseguindo. Mais uma vez, essa mensagem é para você. Então, o salmista, ele expressa palavras muito sinceras diante de Deus, fazendo mais uma vez com que Deus pudesse o ajudar. E algo maravilhoso temos a nos aprender e ensinar, nos auto-ensinar a partir deste salmo de hoje, certo? Café Teológico, abraçando também a Reginaldo Duarte Miller, Cledir Pesca, que está conosco, um abraço a vocês. Permaneçam comigo, abra sua Bíblia, Salmo 35. Senta aí, tira esse momento para você estudar a palavra de Deus, muito importante. Se você não aprecia de um café, mas toma um mate, enfim, enquanto isso você vai ouvindo lá, coisa muito profunda que vem do coração de Deus ao seu coração nesta manhã, no dia de hoje, certo? Quero também lembrar que o nosso programa de oferecimento, estamos aqui com café, Frutinício Café, conheça os melhores cafés de qualidade para você que sempre está conosco, apoiando os nossos trabalhos, adquirindo os nossos cafés, pode ser lá no Instagram, pode ser direto comigo, pode ser pela loja da Pense Nisso, pensenissoteologico.com/loja. Vamos entregar onde você estiver, café artesanal, café de qualidade, experimente, você não vai querer outro. E a gente fica muito feliz quando a gente pode mais uma vez abraçar e patrocinar. Amanhã nós temos o nosso Congresso Dorcas das Servas, né? Congresso de Servos Dorcas Sul 2. Estaremos lá com um café gratuito para as servas, para as mulheres que estiverem também
participando do congresso, vai ter degustação quando você quiser do café, mais uma vez, o café K&G, um produto artesanal lá do Espírito Santo, um produto de qualidade. Experimente, amanhã você saiba que vai estar no congresso, tome café e sinta essa diferença. Café de qualidade, você precisa conhecer e tomar e apreciar isso, você pode apreciar sem moderação, certo? Faz bem para a mente, para o coração, enfim, é também antioxidante e tantas coisas que nós queremos lembrar que o café tem benefício para a sua saúde. Então, tome sempre de forma moderada, ao mesmo tempo, evitando o açúcar, que faz bem para você. Abraço ao Walter Vegue, seu Cledir Pisso, que está conosco, abraço a vocês. Quero também lembrar que a nossa revista, a Revista Pense Nisso, que já há mais de 7 anos está encantando o povo de Deus com estudo teológico, a revista que você que já é assinante da versão digital, recebe ela por e-mail ou WhatsApp. Você que é assinante da versão impressa, ela está chegando aí. Hoje já vamos retirá-la da gráfica para entregar para você que é assinante. É muito bom sempre lembrar que essa revista está cada vez mais encantando pessoas e incentivando outros a estudar a palavra de Deus com os estudos, os artigos que sempre temos à disposição. E este tema desta revista, desta edição, a 31ª, está falando sobre constelação familiar. Você que talvez nunca tenha ouvido falar do tema, é muito interessante você estudar esse tema, que é uma terapia e muitos estão usando para até mesmo se autodescobrir e saber se os seus traumas, os seus ressentimentos estão de fato ligados aos seus antepassados. Será? O que a Bíblia diz sobre isso? Vale a pena demais estudar esse tema e conhecer a nossa revista. Cada trimestre uma nova edição para você. E além disso, tem outros artigos falando de muitos outros temas que vale a pena demais você conhecer. Quem não é assinante ainda, assine, você não vai se arrepender. Temos aí conosco também a Neile Stark Nunes. Abraço, Neile. Bom dia, de Piratini ela está. Muito bom saber que você está conosco. Também a Ivani Bihaus Ledebur, aqui de Canguçu, abraço para você. Então vamos lá, Salmo 35, oração de Davi, oração pedindo a ajuda de Deus. Então, lembrando mais uma vez, é uma súplica esse salmo de um homem que está sendo perseguido e falsamente acusado pelos seus inimigos, seus semelhantes. Ele também é muito semelhante ao Salmo 7, ao Salmo 17, 22, 28 e 31, que a gente já estudou aqui em outro momento. Este salmo está dividido, então, em 3 partes. Em cada uma delas há uma descrição das aflições do salmista, uma declaração de inocência, um pedido a Deus para que castigue os inimigos e uma promessa de louvá-lo. E assim encerra o salmo com 28 versículos. Ouçamos o salmo pausadamente, parte por parte, e você acompanha na sua Bíblia. Abra aí, Salmo 35. Abraço para Gertrude Naitsky Milling. Bom dia para você. Ó Senhor Deus, diz o salmista, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Veja que Davi, mais uma vez, como a gente já destacou em outros momentos, Davi sempre busca em Deus que Deus faça justiça em seu favor. Quando ele diz ataca e combate, ele está dizendo assim, Senhor, eu estou entregando para ti aqueles que estão me perseguindo e tentando me destruir. Davi nos faz lembrar que tem alguém que está lutando por nós. Não estamos sozinhos em nenhuma batalha, em nenhum problema, em nenhuma dificuldade. E veja que esta oração ela é para você também, que está muitas vezes aflito, perseguido e até mesmo se sentindo sozinho. Davi ensina que é Deus que está lá, pronto para, sim, atacar aqueles que me atacam. E esta é a oração dele, então. Versículo 2. Pega o teu cajado e a tua armadura e vem me ajudar. Que bonito, né? Eu vejo, às vezes as pessoas acham, tá, mas Davi parecia meio militar aqui. E, de certa forma, é uma palavra bem militar, quando diz assim, que Deus está pronto para cuidar e lutar pelos seus, com as armaduras que ele tem.
E não é à toa que a gente poderia fazer uma ligação aqui com aquilo que o próprio Paulo diz em Efésios capítulo 6, né? Pegue as armaduras que Deus lhes dá para lutar contra as forças espirituais do mal que vivem nas regiões celestes, diz o apóstolo Paulo. Então, Deus nos dá armaduras, sim, mas Ele também luta por nós e em nós. Isso faz nos refletir aqui no Salmo 35, um clamor. Pega a tua lança, diz o salmista, e o teu machado de guerra, e luta contra os que me perseguem, dá-me a certeza de que vais me salvar. E olha, ele denomina aqui algumas armaduras que Deus pode usar ou tem para usar, que é a lança, machado e luta contra os que me perseguem. Sabemos que os salmos sempre são figuras de linguagem, poesia, para ilustrar aquilo que no fundo do coração estava daquele que é o autor, aqui Davi. Davi está lembrando de novo que não é que Deus tem uma lança, enfim, um machado em mãos, mas é uma forma poética do próprio salmista dizer assim: Senhor, vai na frente, luta contra aquilo que você pode fazer por mim. Versículo 4, então, além do versículo 3, ele diz assim: me dá-me a certeza de que vais me salvar. Talvez alguns pensem, tá, mas parece que Davi está mandando em Deus aqui, né? Mas, na verdade, no fundo, ele está dizendo assim: eu confio em ti e eu sei que você vai me dar a certeza disso. Essa confiança de depositar em Deus e buscar ajuda nele é também saber que Deus pode demonstrar e mostrar que ele está salvando. Não é que aqui, por mais que pareça, Davi está ordenando algo a Deus, mas ele está dizendo assim: eu sei que você pode mostrar para mim o seu poder e mostrar também que o Senhor me salvou. Deus pode fazer isso com seus filhos, mas está sempre dentro de sua vontade. Nem sempre nós vemos o agir de Deus e sabemos que foi Ele que o fez, o livramento que deu. Mas pode ter certeza, nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus. E por outro lado, vem lá o que diz Romanos capítulos 8, 38, vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esta é a reflexão para você, esta é a reflexão para mim. Quando nós temos um Deus que pode nos salvar, nós podemos entregar a Ele nossos medos, aflições e até mesmo aquilo que aflige a nossa consciência. Versículo 4, que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Ele segue dizendo, então, aquilo que em outros salmos, como já foram mencionados, ele também pede que aqueles que tramaram alguma coisa contra ele, aqueles que talvez acusaram ele falsamente, que caluniaram a sua vida, ele entrega para Deus para que eles sejam derrotados por aquilo mesmo que tenham feito contra si. Veja então no versículo 5, que sejam como a palha soprada pelo vento, quando o anjo do Senhor os atacar. Observe que também nesse salmo, a gente mencionou semana passada, quem lembra, quem esteve comigo, Salmo 34, aparece o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqui de novo está em maiúsculo a referência ao próprio Senhor Jesus, que no Antigo Testamento se apresentava como o anjo do Senhor, que sempre está conosco. É o mesmo que se apresentou no Novo Testamento em figura humana e fez o quê? Prometeu ser o Deus conosco. Aqui ele aparece como anjo do Senhor, que vem para nos guardar, nos proteger. Aquele mesmo que foi até o próprio Daniel, a gente sabe disso, na cova dos leões, na fornalha ardente, você percebe que esse mesmo anjo do Senhor é o que aqui é mencionado. E isso é importante demais. Observe também que temos então ele dizendo assim, que sejam como palha soprada pelo vento. Era muito comum, para quem tem mais de idade, quem já passou dos seus 40 anos, vai lembrar que antigamente
Muitos cereais, quando eram colhidos, geralmente eram colhidos com a palha e o grão. E ali você tinha que fazer uma separação entre o grão e a palha. E algumas pessoas faziam isso de forma manual, com uma peneira, jogando muitas vezes tudo para cima, o que tem peso, que é o grão, cai, e o que é leve, a palha, o vento leva. Eu vi isso muito lá no Espírito Santo, quando os meus pais, eles colhiam café, e às vezes o café também, quando ele era moído, ou feijão, ou milho, enfim, ele é lançado para cima, através de qualquer pessoa que estiver manuseando a peneira, e o vento leva a palha, ou o cisco, a sujeira, que é leve, e o grão cai. E aqui tem essa figura de linguagem, quando ele diz assim, que seja como a palha soprada pelo vento. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, Senhor, que tu leve para longe aqueles que não prestam, assim como a palha soprada pelo vento. É ele que lança longe, pelo poder de sua mão, ele o faz isso. Quando o anjo do Senhor os atacar, então a palavreado aqui é de uma guerra que ele está. E ele lembra de novo, usando até figuras de linguagem que o próprio salmista que expressa palavras, né, militares, de ataque, de armadura, enfim. Você observa que ele está dizendo assim, Deus, o anjo do Senhor, quando ele vier me ajudar, quando me vier me atacar, que ele lance para longe aquelas pessoas que estiverem fazendo mal, pois elas não valem nada, como a palha é soprada pelo vento. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. Sempre, de novo, versículos 6 e 5, eles lembram o anjo do Senhor atacar e perseguir. Porque isso é uma coisa muito bonita que a gente precisa lembrar toda vez quando vem alguém contra nós, cristãos especialmente, você que é cristão, toda vez você é atacado, afligido de forma até mesmo direta ou indireta, e quando você sabe que você é inocente, mas você provavelmente, como Davi, vai ficar com medo, aflito, angustiado. E lembre-se, aqueles que vêm nos atacar, eles não estão atacando simplesmente a um ser humano. Eles não estão tentando destruir um ser humano. Eles estão tentando e lutando contra Deus, o Todo-Poderoso. E aí me faz lembrar mais uma vez aquela passagem quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, tentando matar todas aquelas pessoas que se aderiam ao movimento lá nos primeiros anos da era cristã. E acontece então que Jesus foi até diretamente a Saulo, derrubou ele no caminho de Damasco e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem Saulo estava perseguindo? Estava perseguindo os cristãos, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, mas Jesus toma as nossas dores e ele sente-se atacado da mesma forma. Então, cuidado você mesmo, cristão, para ti eu estou falando, quando você atacar alguém que tenha fé em Cristo Jesus, quando você caluniar alguém, quando você até mesmo tentar agredir alguém, seja verbalmente ou até fisicamente, você está lutando contra o Todo-Poderoso que habita no crente que crê firmemente em Jesus Cristo. Então, o anjo do Senhor cuida deles. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio, como diz lá, quando o anjo do Senhor os perseguir. Versículo 7, que sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim, cavaram uma cova funda para me pegar. Então Davi menciona aqui o que eles fizeram contra ele. Cavaram uma cova funda, armaram uma armadilha para lhe pegar. Porém, quando menos esperarem, virá destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Davi vai mencionar o que? Eles fizeram coisa ruim, eu entrego para Deus e eles vão colher coisa ruim. Aqui se cumpre aquilo que o próprio texto bíblico vai dizer que
tudo que vai e volta. É importante a gente lembrar isso mais uma vez. O texto bíblico lembra de outra forma, na linguagem de que tudo que o homem plantar, isso também ceifará. E então veja o que você está plantando. Aí pode ser algo que te deixe com medo ou feliz. Você está plantando boa semente, amor, carinho, compreensão, perdão, você vai colher isso, mais dia ou menos dias. A lei da semeadura e da colheita, ela é para todos, independentemente, cristão ou não. E isso é algo bíblico, sim. E Davi aqui reforça dizendo assim, olha, este povo que me atacou, que fez armadilha, cavaram cova para mim, eles caíram nas suas próprias armadilhas e serão destruídos. Essa afirmação de Davi. E aquilo que a gente muitas vezes usa numa linguagem simples, quando diz assim, o tiro saiu pela culatra, armaram uma coisa ruim e voltou para eles. A gente pode ver na história do próprio texto bíblico, quando as pessoas tramavam coisas ruins, voltavam para si. A gente vê a história do filho de Davi, Absalão, que tentou tomar o trono do próprio pai, lá no Antigo Testamento, e ele morreu de uma forma muito triste e trágica. O próprio irmãos de José, lá no Egito, quando venderam, acharam que teriam se livrado dele, mas, por outro lado, tiveram benevolência do próprio irmão, mas eles sofreram as consequências de algo que haviam feito contra o seu irmão quando ainda era criança. E isso faz nos lembrar mais uma vez, não que Deus retribui, mas aquilo que é natural, é a lei da semeadura e da colheita. Quer colher coisas boas? Pratique coisas boas. Quer colher coisas ruins? Obviamente que você vai saber que coisas ruins plantadas, um dia você precisa colher elas, porque virão automaticamente. Isso serve para nós quando às vezes a gente não se dá de conta disso. Muitas vezes a gente cai numa graça barata achando assim que todo pecado tem perdão. Certo, isso está mais do que certo. Mas lembre-se, muitas vezes o pecado que fizemos aqui, ele tem uma consequência. Ele tem perdão diante de Deus? Tem, obviamente que tem. Mas a consequência fica. Eu já disse em outro momento. A mesma coisa assim, se você não cuidou da saúde no decorrer da vida, no final da vida você vai pagar o preço, e às vezes caro por isso. Ah, mas Deus me perdoou? Perdoa. Se você chegar arrependido a Ele, confessar seu pecado contra o mau uso do corpo, Ele vai te perdoar. Mas lembre-se, a consequência fica, a gente paga caro em nosso próprio corpo. Só um exemplo para você ter noção daquilo que a gente está falando. Vamos adiante então. Abraço para Thelma Brown Silveira, está conosco. Neiva Helvig, também bom dia. Pastor, estamos assistindo, muito obrigado. Eliana Tim Miller, obrigado, também bom dia, Eliane. Temos versículo 9 então. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor tem feito. Ficarei feliz porque Ele me salvou da morte. Veja que aqui já começa a outra parte do Salmo, onde agora vem uma expressão de louvor a Deus por aquilo que Ele já fez. Não sabemos que quando ele escreveu esse salmo, ele estava num momento de aflição, ou ele já estava no outro lado, quando viu a mão de Deus agindo sobre si. Mas veja que o salmista ele expressa sempre isso, é muito costumeiro de Davi fazer um clamor, uma súplica, também uma gratidão, e a gente falou isso lá no início, né? Quando este salmo há 3 partes. Uma deles está descrita a aflição, depois uma declaração de inocência, um pedido a Deus para que ele castigue os inimigos e uma promessa de louvá-lo. Então, são essas partes que o Salmo traz. E no versículo 10 ele segue dizendo então assim, com todo o coração eu lhe direi, na verdade, com todo o coração eu lhe direi, não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos, quando são atacados pelos fortes, livras os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. E ele segue, homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi.
Versículo 9 e 10, então, expressa o que Deus pode fazer. Ele ajuda os fracos, os necessitados, e ajuda aqueles especialmente quando são atacados pelos fortes. Então, eu te darei graças por isso, diz Davi. E aí vem no versículo 11, ele dá uma autodefesa aqui, mostrando a sua inocência. Homens maus testemunham, né? É no presente aqui. Testemunham contra mim. Me acusam de crimes que eu não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal, e por isso estou desesperado. É aquilo que eu disse antes no início, é uma frustração aqui de Davi, quando assim, ele tinha pessoas em sua volta, isso acontece com qualquer um, com qualquer ser humano, muitas vezes são decepcionados. Por quê? São decepcionados porque essas pessoas você ajuda, e você não é retribuído naquilo que você gostaria. Às vezes, muito pelo contrário, as pessoas te dão calúnia, maus tratos, falam mal, enfim. E era o que Davi estava aqui. Se tem uma coisa que mais dói em nós é você esperar de alguém algo, porque você fez alguma coisa boa e você não ter o retorno. E é sempre bom a gente ter o feedback daquilo que a gente faz, do trabalho, enfim. Nem se for uma expressão de gratidão. Quando nós não temos, provavelmente alguém vai ficar triste, frustrado. Especialmente se você ajudou aquela pessoa. Eu lhes dou uma dica, que ela é quase universal. A dica é a seguinte: se você faz um bem, faça por amor, não esperando nada em troca. Porque toda vez que você espera alguma em troca e você não recebe aquilo, você vai se frustrar e vai ficar extremamente triste. Talvez era aquilo que Davi estava sentindo aqui. Ele estava sendo acusado injustamente e fez o bem, mas eles retribuíram com o mal. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer, diz o salmista. Ou seja, eu estive orando, estive junto com aqueles que estavam passando por aflições, mas agora eu estou sofrendo porque eles me retribuíram com o mal. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu até deixei de comer, diz ele, curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Então, o lamento de Davi é esse. Eu ajudei e não fui ajudado. Eu orei e eles me perseguiram. Eu me senti mal, sofri junto com eles, mas agora estou sendo retribuído de forma bem diferente daquilo que gostaria. Então você vê que aqui tem um homem frustrado. E é aquilo que eu disse, é muito natural de todos nós sentir frustração diante daquilo que você tinha projetado sobre outros, especialmente se você ajudou, esperou. Isso pode ser de um filho, de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um irmão de igreja, do pastor. Quantas vezes as pessoas esperam muito dos seus pastores e esperam tanto e quase endeusam seus pastores e aí quando o pastor falha ou não dá aquilo que gostariam, não faz a visita que gostariam, ou aí se frustram, aí ficam tristes, até mesmo xingando, e tantas coisas a gente vê, né? Isso acontece então também. Aprenda então, a dica é a seguinte: faça as coisas por amor, como se estivesse servindo a Deus, que de fato estamos, e não somente às pessoas. Não espere nada em troca. Se vier um elogio, uma gratidão, uma recompensa, se vier, você vai ficar extremamente feliz, porque tudo que vier é lucro. Então essa é para você, que tem se frustrado com tantas pessoas. Vamos lá então, um abraço para a Gladys e o Carlos Turoff, que estão conosco. Abração. Versículo 15 do Salmo 35, então. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes, diz o salmista.
Então ele agora estando em aflição, o povo estava rindo de sua cara, não estava nem aí. É o que ele diz aqui. Como homens que zombam de um coxo é uma pessoa que tem um problema na perna, que é manco, eles zombam de mim e me olham feio com ódio. Essa expressão olham feio com ódio, no texto original, você pode voltar aqui o texto original, e ele vai lembrar assim, olham feio com ódio, uma expressão que o texto diz assim, no original, as pessoas estavam com um ranger os dentes. Ranger os dentes é o quê? Expressão de ódio. E é isso que ele diz aqui, enquanto que eu fiz o bem, não foi retribuído, eles estão zombando de mim, e ainda estão rangendo os dentes de ódio contra mim. E aí o clamor de novo, versículo 17, que muda aqui a parte. Um pedido, uma súplica, que vem aqui, um pedido de ajuda, que Deus castigue seus inimigos. Ó Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me de ataques deles, salva a minha vida desses leões. Leões que tentam devorar a sua vida. Imagine você estando diante de um leão que está louco para devorar a sua carne. E era isso que Davi estava sentindo diante dos leões. E quantas vezes nós também enfrentamos leões nessa vida? Às vezes é com um colega de trabalho, às vezes é com um irmão de igreja, às vezes dentro de casa. Pessoas que querem nos devorar, que estão rangendo os dentes contra nós. E isso acontece na vida de todo mundo. E aí esse clamor também precisa ser nosso. Até quando, Senhor? Até quando ficarás aí olhando? Parece assim que Davi está exigindo que Deus faça alguma coisa. Mas na verdade Davi aqui está clamando que Deus entre em ação e faça acontecer o livramento. Então eu te agradecerei em público, eu te louvarei no meio da multidão, diz ele. Parte do louvor agora. Por que ele vai dar louvor? Pelo livramento que Deus pode dar. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Isso é o pedido, então. Não deixe que eu seja envergonhado, talvez essa seria uma melhor expressão. Envergonhado é quando as pessoas estão rindo da sua cara quando você cair. Quando você, de fato, estiver lá no fundo do poço. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos. Pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Então, não são amigos esses que fazem isso. Inventam acusações falsas diante daqueles que promovem a paz, ou que amam a paz. São, de fato, inimigos, que muitas vezes estão em nossa volta disfarçados de amigos. Quem não os tem, né? Essa é a verdade. Eles me acusam e gritam, nós vimos o que você fez. Mas tu, ó Senhor Deus, tens visto isso, então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Você pode observar aqui que o próprio Davi, ele está aqui sabendo que aquilo que ainda hoje acontece com muita frequência, muitas pessoas são afligidas por inúmeras coisas, especialmente de pessoas que os maltratam, os caluniam, difamam o seu nome, às vezes simplesmente por inveja. Quando vemos pessoas se destacando na sua profissão, quando vemos pessoas liderando muito bem, até mesmo dentro da igreja, e promovendo coisas boas, e muitos estão elogiando, gostando, por outro lado, vem sempre o revés. Que vem aqueles que tacam pedra, acusam, não se sentem bem, queria estar no lugar dele. Então, o invejoso é uma pessoa perigosa. Ele sempre vai atacar, até mesmo, às vezes, difamando de forma injusta, para tentar denegrir a imagem do outro quando ele vê o outro se destacando. E nas entrelinhas está isso aqui na vida de Davi. Aqueles a quem ele ajudou, agora estão caluniando, maltratando, querendo destruir ele.
e perseguindo a sua vida. E versículo 22, mas tu, ó Senhor Deus, tens visto isso, então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazer justiça, levanta-se, meu Deus, e defende a minha causa. Parece que Deus está nem aí para Davi, né? Essa é a expressão que ele demonstra em suas palavras aqui. Parece que Deus está dormindo, está viajando, está fazendo outra coisa, está nem aí. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? Quando você está clamando ou passando por aflições, às vezes a gente ora e nada acontece. Ora e só as coisas tendem a ficar ruim, parece. Isso pode ser desde uma enfermidade até uma calúnia que você esteja enfrentando. Mas é nessa questão que a gente aprende a paciência, que como diz a paciência de Jó, de esperar mesmo sem saber que Deus está agindo e mesmo sem ver a sua ação. Ó Senhor Deus, ele diz no versículo 24, tu és justo, por isso declara que sou inocente. Ó meu Deus, não deixes que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixes que eles digam, nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos. Então não deixe que eles sejam vencedores. Em outras palavras, Davi está dizendo, que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento, que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Eu já disse em outro momento, mas você percebe aqui que o salmista está dizendo, está pedindo que Deus faça justiça e vingança. Isso talvez soe um pouco estranho para nós, né? Quando nós, até mesmo de forma tão, vamos dizer, de uma forma até ética, que às vezes achamos que não podemos pedir certas coisas a Deus. A quem pertence a vingança? A Deus. Não tem outro que pode fazer vingança a não ser Ele mesmo, não a nós. A própria palavra já disse que a vingança pertence a mim, eu retribuirei. Mas Davi nos ensina aqui, se você está com um certo receio, até mesmo com medo daquilo que estão fazendo contra você, clame a Deus que Deus se vingue e faça justiça a teu favor e pune aqueles que estão fazendo mal. Davi nos ensina isso. Então, ele diz bem aqui no versículo 26, que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento, que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. O versículo 27 diz então assim, porém que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre, como é grande o Senhor, Ele está contente porque tudo vai bem com o seu servo. Por outro lado, a gente aprende o quê? Sempre há aqueles que vão estar contra e sempre há aqueles que vão estar a favor de qualquer ser humano. E aqueles que muitas vezes estão contra, às vezes atacam. Por outro lado, tem, vamos dizer, o time que está torcendo para a tua glória, a tua vitória. E isso que faz com que Davi diz assim, que aqueles que desejam que eu seja declarado inocente, que estejam felizes e alegrem-se por aquilo que o Senhor pode fazer. Que esteja contente quando o seu servo está indo bem ou vai bem, ou saia vitorioso ou glorioso até mesmo das aflições que tem passado. E encerra o salmo dizendo, então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. A promessa que Davi faz é, Senhor, se você me livrar daquilo que estou passando, das aflições, das perseguições, das calúnias, das invejas, das maldades que tramam contra mim, eu anunciarei a tua fidelidade. Ele diz assim, olha, eu vou falar com todo mundo o que Deus tem feito na minha vida. E às vezes acontece isso. Não vou dizer que Deus sempre vai fazer aquilo que clamamos. Não, isso é óbvio. Mas Deus sempre vai fazer aquilo que estiver dentro da sua vontade. Às vezes Ele vai dar livramento, Ele vai punir os inimigos, os transgressores, aqueles que caluniaram. Isso é com Deus. Então,
ora, entrega para Deus. A justiça é dele. A vingança pertence a ele. O desejo de tudo aquilo que temos, Deus já conhece antes de pedir. Então, significa que você não precisa esconder nada, você pode pedir. Mas nunca se esqueça, faça como Davi, ao ser vitorioso, sair vitorioso, louve a ele e anuncie aquilo que Deus tem feito. Um Deus que livra, que protege, que envia o seu anjo da guarda e que envia Jesus para ser o nosso Salvador. O anjo do Senhor está lutando por nós e este é Jesus que está conosco em nossas batalhas diárias. Então, quando você se sentir aflito, angustiado, clame ao Senhor. Saiba que Jesus já mostrou quanto nos ama, se entregando na cruz por nós. E esse mesmo Jesus, ele é o anjo do Senhor aqui no salmista, aqui no Salmo, se acampa ao nosso redor e está lutando em nós e com nós. E isso Davi pode expressar anos antes da vinda de Jesus, sabendo sempre que Deus tem cuidado, está cuidando, tem poder para livrar, para fazer justiça, para castigar, e a Ele que também seja sempre direcionado a nossa oração. Muito bem, então, este é o Salmo de número 35 com 28 versículos. Você que esteve comigo agora aprendeu mais um pouco, um clamor, uma oração pedindo ajuda a Deus. Se você está se sentindo perseguido, aflito, passando por, às vezes, tribulações que sente-se perseguido, caluniado, esta oração é para você. Faça a mesma oração que Davi fez e entrega para Deus. A sua aflição, o seu medo, sua angústia, a sua dor. Ele tem cuidado de nós. Esta é a mensagem para você, então, 28 versículos do Salmo 35. Quem chegou agora, abraço para Marley e Arnildo Treixo, bom dia para o seu Mira Santana. Também Eli Silva Duarte, bom dia. Arnaldo Schroeder, também bom dia. Aproveite e já vão compartilhando aí também esta live. Muito bom, obrigada, diz Reginaldo. Obrigado a você também. Esse salmo, lembre-se mais uma vez, foi da nossa sequência de estudos que estamos fazendo aqui sobre o livro de Salmo. Estão tudo lá no YouTube. Da semana passada, logo mais vai estar no YouTube também, no Instagram, você pode assistir novamente. Você que chegou ao final, assista mais uma vez, ou assista todo o nosso programa aqui hoje, desde o início, quando encerrar esta live. Vai fazer bem para você. Porque aqui a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e fará aquilo que apraz ao nosso Deus e prosperará naquilo que Ele a designou. Então, é para você isso aqui, certo? E convido você mais uma vez a compartilhar e assinar a Pense Nisso para abençoar os nossos trabalhos e continuar também apoiando a missão de Deus que foi conferida a nós, e nós fazemos isso na oração, no testemunho pessoal e também nas nossas ofertas. E você estará ofertando também quando assinar Pense Nisso. Você recebe a revista trimestralmente e, através da sua assinatura, fazemos muitas coisas para a honra e glória do Senhor. Você que ainda não é assinante, assine aí e deixe sempre também o seu apoio através da assinatura da revista, ok? Eu fico por aqui, abraçando a todos, estaremos juntos com muitos esse final de semana. E mais uma vez, obrigado por sua audiência, você que está no aplicativo, no site e nesta live também. Abraço a todos, feliz e abençoado final de semana.